Nós vamos meditar na palavra do Senhor, Mateus 6:33. Glória a Deus. Diz assim, Mateus 6:33: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, sou grata a Ti por mais uma oportunidade de estar aqui neste altar, por mais uma vez poder, Senhor, ministrar a Tua palavra. Que honra, Senhor, poder estar aqui, ó Deus, e ser usada pelo Senhor. E que o Senhor venha me usar com palavras de conhecimento e sabedoria. O Teu nome seja glorificado através da minha vida, Pai. E que essa palavra seja transformadora, Senhor, aos corações. Que o Senhor transforme a cada um através dessa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, fala cada dia conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. Nos renova a nossa fé, para continuarmos a cada dia firmes, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, guardando a nossa fé, guardando a nossa alegria, a nossa paz. Muito obrigada, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, amém. Pode se assentar? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde existe um reino humano, né? Um reino de homens, um governo, um sistema de governo que infelizmente não é um governo justo, não é um reino, né, de muitas vezes de justiça, não é um reino, é um reino onde existe o que? Fome, onde existe miséria, né? Em todo o mundo, não só no Brasil, mas no sistema, no geral. Nós vivemos num reino humano que é assim, que é muita injustiça, dor, fome, muita desigualdade social, né? Esse é o governo onde nós vivemos, o sistema humano, que é um sistema falho, é um sistema de homens, um sistema que falha constantemente, não é? Esse é o mundo que nós estamos, e daqui para frente a tendência é ser pior, porque cada vez mais, como nós até falamos aqui, vão haver homens, né, homens e mulheres arrogantes, amantes de si mesmo, egoístas, individualistas, buscando mais os seus próprios interesses. Então, cada vez mais a tendência do mundo é isso, né, das pessoas não se preocuparem mais umas com as outras, não se preocuparem com o bem comum, mas com si próprio. Então nós estamos vivendo neste reino deste mundo, esse reino de injustiça, né? Um reino onde que muitas coisas têm nos decepcionado, né? Têm nos entristecido, que nós vemos, né, como que é muitas vezes o sistema que é falho, não é verdade? E a cada vez mais, a tendência, como o pastor tem falado aqui sempre, é isso estreitar mais ainda. Cada vez mais nós vemos injustiça neste mundo, cada vez mais nós vemos desigualdade neste mundo, uns contra os outros, né? Cada vez mais nós vamos ver isso no próprio sistema, né, do governo, do reinado humano aqui na terra. Então nós temos visto isso, mas a Bíblia, ela nos fala sobre isso, né? Lá em em Efésios 6:12, diz assim: mas o que está por trás deste reino humano são espíritos malignos e o espírito do engano, porque a Bíblia se refere a esses espíritos como potestades, como principados. Lá em Efésios 6:12 fala que nós temos que revestir da armadura de Cristo, né? Porque nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os principados, potestades, forças do mal, dominadores deste mundo. Mas no governo, no sistema do homem, no sistema de governo, o que reina no maligno é os principados e potestades. Eu me lembro muito bem quando o pastor chegou aqui nessa cidade, e Deus colocou no coração dele, os obreiros lembram, né, que estavam acompanhando. Deus trouxe no coração do pastor, e ele buscando em oração qual era o principado dessa cidade aqui, o que estava reinando aqui nessa cidade. Porque cada cidade tem isso, cada estado tem um principado do maligno, cada país tem um principado. A gente vê isso na Bíblia, quando Daniel estava lá, né, orando em oração os 21 dias,
e tinha um principado ali que estava impedindo a oração de Daniel ser respondida, era um principado. Então o pastor chegou aqui nessa cidade e ele pediu a Deus para mostrar o que estava nessa cidade, o que tinha por trás aqui no mundo espiritual, o que tinha por trás, e Deus mostrou. E aí começou a fazer campanha de oração, de jejum, para repreender esse principado dessa cidade. E é assim que nós temos que entender, que existe, porque em Efésios fala sobre isso, que a nossa luta nós não temos que ficar ir contra as pessoas, contra o governo humano, né, das pessoas que estão no governo, mas nós temos que ir contra o que está por trás disso, contra este principado. Nós temos que lutar contra isso. Nós, como igreja que entendemos o mundo espiritual, nós que entendemos a batalha espiritual que nós estamos, irmãos, nós não podemos cair na armadilha do inimigo e ficar murmurando somente do governo, do sistema injusto, do sistema desigual, né, de desigualdade. Nós não podemos cair nisso de ficar só reclamando e murmurando disso, porque é o que tem mesmo. Mas nós temos que entender que nós estamos numa batalha espiritual, e nós como igreja, nós temos que lutar contra esses principados, guerrear em oração, em jejum, e buscar a cada dia isso, a vencer esses principados, né, a vencer. E lá em 1 João 5,19, a Bíblia fala que o mundo pertence ao maligno, o mundo jaz do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você sabe por quê que o poder... Na verdade, Deus tem um controle de todas as coisas, amém? Dele é todas as coisas, a Ele todas as coisas, a Ele pertence tudo. Mas através do pecado que existe, cada vez aumentando o pecado nesta terra, neste mundo, cada vez mais nós entregamos ao inimigo, ao maligno. O pecado faz isso. Cada vez mais o pecado reinando, cada vez mais é entregue ao inimigo. Então aqui fala que o poder está, né, está o poder do maligno neste mundo, por causa do pecado que está aumentando a cada dia, a iniquidade, o mal que está aumentando a cada dia. Nós vimos isso nas notícias diárias. Quantas coisas ruins, né? Quantas coisas que nós como diz um ditado, do arco da velha. Não sei por que fala assim, né? Mas é uma coisa assim. Se alguém puder me explicar por que fala o arco da velha, mas é coisa assim que a gente nunca ouviu falar, uma coisa que a gente nunca imaginava que ia acontecer. Isso quer dizer, né? Uma coisa que a gente nunca sabia. Nossa, que coisa absurda! A gente nunca imaginou que ia acontecer, um pai matar um filho matar o pai, né? Coisas absurdas. Então, por que este mundo jaz no maligno? O mundo cada vez mais no pecado, o mundo cada vez mais, né, vivendo o domínio de Satanás, essas potestades dominando cidades, dominando estados, dominando governos, países. Cada vez mais estamos vivendo isso. Cada vez mais, irmãos. E nós aqui como igreja, qual reino nós temos vivido? Qual reino nós temos buscado? Nós temos vivido este mundo, o reino deste mundo. Nós temos confiado no reino do governo humano. A nossa expectativa está no governo humano. Apesar de nós vivermos nesse sistema, precisarmos desse sistema para viver aqui nessa terra. Mas será que nós dependemos desse sistema? Nós dependemos do governo humano? Nós dependemos de um sistema político? Será que a nossa dependência nós buscamos nesse governo? Como a gente vê muitas pessoas dependendo até mesmo do governo para sobreviver, né? Nós vemos aí até Bolsa Família, um monte de coisas, né, que as pessoas dependem tanto. Será que nossa dependência está nisso? Está nesse sistema humano? Está nesse reino humano? Onde está o nosso reino? Qual o reino que nós temos buscado aqui nessa terra? Qual o reino que nós temos buscado? E a palavra de Deus que nós lemos aqui, né, Mateus, um versículo tão conhecido: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aqui nós vimos o quê? Num contexto desse versículo, os discípulos aqui preocupados com o que eles iam comer, vestir, com o que eles iam ter, preocupados com as coisas dessa terra, preocupados com as coisas deste mundo. E eles estavam preocupados com o reino aqui nessa terra. E eles preocupados com isso,
Ai, mas o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos beber? Mas Jesus, ele fala, fiquem quietos, não fiquem preocupados. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus. É o reino de Deus que nós temos que buscar. O reino de paz, um reino de justiça. É esse reino que nós temos que buscar. Pratique o que é correto. Pratique a justiça. Porque o reino de Deus é a justiça e nós temos que praticar, apesar desse reino humano não praticar muitas vezes a justiça, nós vivemos num reino que é um reino de justiça. Então nós temos que praticar aquilo que é certo, nós temos que buscar aquilo que é justo, nós temos que buscar esse reino, o reino de Deus. E aí, meus queridos, não temos que nos preocupar com nada, porque tudo vai ser acrescentado. O céu vai se abrir para este reino de Deus na nossa vida a cada dia. Nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, nós não temos que preocupar com o que nós vamos ter que comer, né? Porque falou em passar fome, meu Deus, né? De não ter o que comer. As pessoas ficam preocupadas se elas vão passar fome. Então nós não temos que nos preocupar, porque nós não existe, é bíblico isso, né? Que um justo vai mendigar o pão. Não existe. Você é justo, você pratica o reino de justiça, de forma alguma você vai mendigar o pão. Deus não vai permitir na sua vida. Deus, ele não vai permitir isso. Você não será envergonhado, porque você busca o reino de justiça, o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você fala buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é você entender que você está na dependência dele, que você quer ele na sua vida, apesar de todas as coisas, que você busca mais viver para ele do que para este mundo. Então nós temos que entender isso, meus queridos. Nós temos que buscar este reino de justiça, porque nós não dependemos deste reino aqui na terra. Pare de ficar preocupado, pare de ficar aí confiando, né, nesse governo humano, dependendo desse governo humano. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Viva a justiça. Não espere, não. Nós elegemos sim agora, né, prefeitos, vereadores, mas não dependa deles não, meus queridos. Dependa de Deus, amém? Dependa de Deus, porque eles são homens, são falhos, podem sim praticar a injustiça, podem sim fazer algo que não vai agradar. Eles são seres humanos, mas existe um que ele nunca vai praticar a injustiça, ele nunca vai fazer nada de errado. Esse é Jesus Cristo, aleluia. Ele faz a justiça, ele sempre faz o que é certo, ele sempre faz o que é melhor para todos, e ele reina para todos, amém? Esse Deus que nós servimos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar este reino, nós temos que buscar. E quais são as características desse reino? É um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria no Espírito Santo. Olha o que diz em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida e bebida. Está vendo novamente? Coisas materiais. Comida e bebida é coisa física, é coisa humana. E nós temos buscado muito isso, meus irmãos, muitas vezes. Nós temos buscado muito essas coisas materiais. Nós temos buscado muito sobreviver neste mundo com o melhor desta terra. É isso que nós temos buscado muitas vezes. Mas o reino que nós temos que buscar, o reino que nós temos que servir, é um reino que não consiste em comida e bebida, mas é um reino de justiça, é um reino de paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17, a palavra. Este é o reino de Deus, é um reino de justiça, de paz e alegria. Este reino é um reino eterno. Olha o que diz o Salmo 145, 13. O teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. É um reino eterno, é um reino bom, de bondade, de misericórdia. Tudo vai passar, o governo humano vai passar, nós vamos passar, mas o reino de Deus permanece para sempre.
Esse reino bom, esse reino de justiça, esse reino de misericórdia permanece para sempre. Por isso que nós temos que buscar este reino. Este reino, porque quando nós buscamos o reino deste mundo, as coisas deste mundo, as coisas dessa terra, as coisas terrenas, vai perecer, vai corroer, diz a Bíblia. Que quando a gente junta tesouro aqui na terra, se preocupa tanto em juntar aqui, vai perecer, vai corroer, né? Se for roupa, a traça come. Tudo vai perecer, tudo vai passar. Você compra um carro hoje, nossa, comprei um carro 2020. Daqui 10 anos, gente, que carro que é esse? Já está... né? Às vezes depende como anda bastante ainda, igual o pastor assim, a gente anda muito com o carro, né? Já vai estar um carro já assim, perecendo, porque é corruptível, vai corroendo. A nossa casa que a gente conquista tanto, que demora tanto, a gente vai, conquista, vai estragar, vai quebrar, vai precisar de manutenção, vai ficar. Mas nós temos que buscar esse reino eterno, um reino que não passa, um reino que é para sempre, irmãos. Porque essa terra, o que vale você viver aqui nessa terra, não sei, vamos supor 100 anos, você pode viver até 100 anos, 110, né, de repente, né? Você pode viver aí, que seja até 110 anos, tem uns que tem uma família assim que, né, eu falo para a Helenita, falei, Helenita, você se cuida aí, porque a família do Manassés aí, ó, é dos 100 anos para lá, viu? Tem família que é assim, é mais de 100 anos, né? Mas o que é uma vida de 100 anos para uma vida eterna? Vocês estão entendendo? O que é uma vida de 80, 90, 100 anos para você viver uma vida eternamente? Então, se você se preocupar muito com essa vida que você tem pouco tempo aqui, que é passageira, e não buscar o reino eterno, o que vai ser? Então nós temos que buscar este reino eterno, esse reino de justiça, aleluia. Não espere desse reino humano. E o reino de Deus, ele veio através de Cristo, aleluia. Esse reino de Deus, ele veio através de Cristo, e ele estava entre nós. Olha que coisa mais linda, o reino de Cristo, quando ele veio, ele estava entre nós, ele estava aqui entre os seus discípulos. Só que agora ele não está entre nós mais. Mas como assim, pastor? O reino de Deus não está mais entre nós, como veio quando veio Jesus. Ele não está mais entre nós. Olha a diferença, sabe onde ele está? Ele está em nós, aleluia. Através do Espírito Santo. Esse reino está em nós. Olha como somos privilegiados. Tem pessoas que falam assim, eu queria tanto viver na época de Cristo. Era uma outra época. Agora nós somos privilegiados que nós, não só, eles tinham Cristo ali com eles, presente ali com eles, estava entre eles Jesus. Mas agora nós temos Ele dentro de nós, amém? Através do poder do Espírito Santo, este reino está em nós. Então, irmãos, um dia, Jesus ele virá para nos buscar, aleluia. Se anseia esse dia, nós temos que ansiar, irmãos. Se você não está ansiando o dia do arrebatamento, se você não está preocupado com isso, você está preocupado muito com as coisas dessa terra, com o que conquistar, com o que ter, precisa rever, meus queridos, precisa rever. Nosso coração tem que estar declarando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você imagina que nós estamos falando do céu aberto, o ano de 2021, e irmãos, eu falo para vocês, pelos sinais que nós temos falado aqui, Jesus pode voltar a qualquer momento, porque já estão cumprindo os sinais para Ele voltar, porque não voltaria até que os sinais fossem cumpridos, e os sinais já estão tão fortes, irmãos, que Ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode ainda voltar até este ano, e Ele pode voltar. Imagina que o céu aberto que nós estamos pregando aqui, que o céu aberto em 2021 seja esse céu aberto com Jesus na nuvem, tocando as trombetas para nos buscar, para morar com Ele, aleluia. Anseie esse dia, busque esse dia, tenha desejo de estar com o noivo, tenha desejo de estar com Cristo.
Busque a presença dele, busque o governo dele. E quando ele vir buscar a sua igreja, nós vamos estar com ele lá no céu. E naquele momento ali no céu, nós não vamos estar sendo julgados pelos nossos pecados. Porque a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós não seremos ali, nós vamos participar de um banquete ali no céu. E nós vamos ser ali julgados sim. Sabe por quê? Pelas nossas obras. Por aquilo que fazemos, por aquilo que nós falamos, igual que na sexta-feira, no culto de mulheres. Como nós servirmos a Deus aqui na terra, nós seremos julgados lá no céu. Da maneira como nós servimos, da maneira como nós fazemos para o Senhor. E a recompensa que nós vamos receber. Você imagine, o mundo não causa aqui na terra. Com o anticristo reinando. Aí, irmãos, vocês imaginam. A gente não quer falar assim para pôr medo em você. Mas nós queremos falar para falar o que vai acontecer realmente. É o que é mister acontecer, não tem como fugir disso. Não dá para fugir disso mais. Vocês imaginem esse mundo que nós vivemos aqui, irmãos. Que nós falamos, esse reino de injustiça, esse reino que traz desgraça, dor, fome, miséria, desigualdade. Agora vocês imaginam esse mundo na mão do anticristo, na mão de um governo satânico mesmo, porque agora ele está por trás deste governo humano. Agora são potestades, olha a diferença. É a mesma coisa que nós falamos, vai ser o contrário. Vai ser o contrário com Cristo. O reino de Deus veio através de Cristo e ele estava entre nós. Ele estava aqui pessoalmente. Depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o Pai, o reino de Cristo veio e está em nós através do Espírito Santo. Agora com o anticristo é diferente, é o contrário. O anticristo é o seguinte, o reino do anticristo já está aqui na terra, mas não ele está presente aqui. Ele está através de dominação, né? Através de, na parte espiritual, dominando esse governo humano que está aqui, direcionando esse reino humano. Essas potestades, que é já um espírito do engano, não é o espírito do anticristo ainda, né? Ele presente, mas já é o espírito dele reinando aqui. E é um espírito maligno que está dominando esse sistema, que está por trás desse sistema, mas é um sistema humano. É um sistema humano. Então ele está por trás, né? Ele influencia esse governo humano. Agora, quando a igreja for arrebatada e vir este governo do anticristo aqui, ele estará aqui presente. Ele estará encarnado aqui. Então ele será ele mesmo que estará reinando este mundo, não só influenciando o mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não só vai influenciar como ele influencia hoje. Ele está por trás de um governo humano. Mas quando ele vir aqui reinar, ele estará ele mesmo dominando este mundo. Agora vocês imaginem que mundo que não será, irmãos. Tudo tem caminhado para o governo do anticristo. Será um governo onde nós não vamos dominar mais nada. Nós não vamos ter domínio de mais nada. Tudo será do governo. Tudo será desse governo. E se você não estiver aqui na terra, espero que não, que nós não estejamos. Em nome de Jesus. Mas as pessoas que estarão aqui sobre esse domínio, para você ter alguma coisa, para você conquistar uma coisa, você tem que entregar cada vez mais as suas posses, os seus bens, tudo para as mãos desse governo. E se você não fizer isso, aí sim vão acontecer muitas coisas aqui, muitas perseguições. Então, esse governo é um governo de falsa paz. É um governo que ele vai mostrar que ele vai ajudar a todos, que ele vai salvar a vida de todos, que ele vai trazer o bem-estar, mas é uma mentira. Então, vocês imaginam, se já está assim esse mundo, imagine com o governo do anticristo aqui nessa terra. Um governo dominador, dominado pelo próprio Satanás, encarnado aqui nesta terra. Vocês imaginem, irmãos, como não será. Mas esperamos que nesse tempo nós vamos estar lá com Cristo, sendo julgados pelas nossas obras, recebendo os nossos galardões. Mas para isso, o que tem que fazer agora?
que a gente tem que fazer agora, irmãos? Buscar o quê? Primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, continuar sendo fiel até a morte. Como diz a palavra, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos que permanecer firmes, fiéis, inabaláveis, levando este evangelho, levando este reino que está em nós, em todos os lugares. Esse reino, praticar a justiça, como nós temos falado aqui, você viver no reino de Cristo nesse mundo de hoje, é você ir contra a maré, nadar contra a maré, você ir contra os princípios deste mundo. Tudo que o mundo prega, você está indo contra, porque hoje todo mundo fala assim, não, eu vou fazer o que é bom para mim, né? O que o mundo fala, você é bobo, você tem que fazer para você, você tem que pensar em você, é isso que o mundo prega hoje. Só que aí nós olhamos para a Bíblia, e Jesus fala que é para nós servirmos, é para nós fazermos para o próximo, é para nós praticarmos a justiça, não queremos somente a justiça, mas praticarmos ela. Então é diferente o reino de Deus deste mundo, irmãos. O reino de Cristo é um reino eterno, um reino de justiça, é um reino também interno, porque Ele está em nós, é um reino que está em nós, aleluia, glória a Deus. Olha só em Lucas 17:20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou está lá, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então o reino de Cristo veio, né? O reino de Deus veio através de Cristo, através da morte dele. Ele trouxe o reino de Deus aqui nessa terra, e depois esse reino está em nós. Então não espere, né, pelo reino humano. Viva o reino de Cristo aqui nessa terra. Pratique a justiça, a paz, a alegria que vem do Espírito Santo. E seja um anunciador deste reino. Seja um anunciador. Olha o que diz em Lucas 9:2. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa é a função da igreja. Essa é a nossa função aqui na terra, até que o Senhor venha. Nós temos que ir levar este reino de Deus e curar os enfermos. Essa é a função da igreja. Um dia então o céu irá se abrir para a volta de Jesus. As trombetas vão tocar, e lá no céu o Senhor Jesus nas nuvens. Imagine essa cena. O céu se abrindo, Jesus nas nuvens, os anjos tocando a trombeta, você ouvindo o som, e você, num piscar de olhos, como um relâmpago, você foi arrebatado. Aleluia. E depois, irmãos, que acontecer isso, passar esses anos de tribulação, 7 anos de tribulação aqui nessa terra, vai haver a guerra do Armagedon, né? Vai haver, e aí Jesus, sim, ele virá pela segunda vez aqui nesta terra. E ele diz a Bíblia que ele pisará no Monte das Oliveiras. O monte vai se partir de um lado para o outro, uma banda para outra. E aí sim ele vai reinar aqui nesta terra por 1000 anos. Satanás será preso, junto com o falso profeta, que esse falso profeta que fará sinais, que fará prodígios, porque vai enganar as pessoas, dizendo que ele é de Deus, mas não é. E eles serão presos por 1000 anos. Aí sim, nunca houve um reino como haverá nesse tempo. Um reino de justiça verdadeira. Um reino que o Senhor Jesus próprio vai reinar. Ele será o rei que vai reinar com justiça. Vai trazer a paz verdadeira. A paz que este mundo nunca teve. A paz que este mundo nunca pôde oferecer. Governo humano nenhum pôde oferecer. Mas esse reino de Cristo. E sabe o que é mais gostoso saber ainda? Que nós estaremos nesse reino. Aleluia. Nós viveremos neste reino com Cristo aqui nessa terra, reinando com Ele. O Aliandro falou para mim, né, que ele falando sobre trabalhar, o pastor falando lá, que lá quando fala será coluna no meu templo, está falando de função. Em Apocalipse fala, você será coluna no meu templo. Esse templo de justiça no milênio aqui. E aí o que vai acontecer? É função de cargos. Aí o pastor estava falando para eles lá, aí a gente estava conversando. Aí eu falei assim, olha, Leandro, eu não me preocupo não, filha. Eu quero lavar o banheiro do reino. Mas eu quero estar lá.
Amém? Não importa a função que eu vou ter no céu, não importa a função, aliás, nesse reino, não importa o que eu vou fazer aqui, ô pastor Oséias, eu quero estar nesse reino, amém? Nós temos que desejar estar neste reino com Cristo, reinando aqui nessa terra, junto com Ele, em corpo de glória já, aleluia, em corpo de glória, onde não tem mais dor, não tem sofrimento, não tem mais pensamento negativo, aleluia, é só alegria, é só maravilha, e nós temos que buscar este reino, em primeiro lugar. Não se preocupa não, irmãos, irmão, você está tão preocupado para quê? Por que você está ansiosa, minha irmã? Por que você está ansioso com este mundo? Por que você está preocupado se você vai ter um emprego amanhã? Você ainda está trabalhando, você está preocupado ainda se vai ter um emprego amanhã? Procura viver o dia de hoje, busque o reino de Deus hoje. Busque em primeiro lugar esse reino hoje. E não se preocupa com o que você tem que comer amanhã, com o que você vai ter que vestir amanhã. Eu não contei aqui sexta-feira que eu estava limpando ali o meu guarda-roupa. Graças a Deus eu tenho roupa, né? Às vezes vão falar que se não tivesse nenhuma. E aí falando, Deus, agora eu preciso de uma roupa nova, preciso de um vestido novo, estou dando todos os meus, né? Só pensei. E no outro dia eu ganhei 5. Amém? Então o que a gente tem que se preocupar, irmãos? Por que nós temos que nos preocupar com este mundo? Por que nós temos que preocupar com o dia de amanhã? Mesmo que a gente sabe que será difícil. A gente sabe que vai ser difícil, sim, mas para que se preocupar? Nós temos que buscar somente o reino de Deus em primeiro lugar. Praticar a justiça, viver o amor de Deus, levar este reino às pessoas, falar que existe sim um reino justo, que não é um reino humano, mas é o reino de Deus. Nós temos que levar sim e não nos preocupar, porque Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Ele vai cuidar a cada dia de nós, irmãos, daqui para frente. Esteja na dependência do Senhor, no reino dEle, buscando e levando este reino a cada dia. Fica firme, como nós pregamos aqui todos esses domingos, orientando vocês. Graças a Deus agora está gravado, você pode rever, ouvir novamente as mensagens. Ouça novamente de tudo que você ouviu aqui nesses cultos, para manter o céu aberto. Então mantenha a fidelidade, mantenha a obediência, mantenha a santidade, busque a presença do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer. E aí não temos que nos preocupar com nada, porque todas as coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. Eu não digo que será, apesar que pode acontecer sim, porque Deus ele pode fazer isso, de ter sobrando, né? De ter daqui para frente talvez a conta bancária gorda, mas Deus pode fazer isso também. Mas eu estou dizendo que Deus ele vai suprir sempre o nosso necessário, sempre aquilo que você necessita não vai te faltar, você não vai mendigar, mas tem que ser justo, porque o justo não mendiga o pão. Então tem que praticar o que é o reino de Deus, a justiça, o que é correto, né? Muitas vezes as pessoas fazem coisas injustas, né? Coisas que às vezes não convêm com o reino de Deus, e às vezes são cristãos. Então pratique a justiça, busque o reino de Deus, busque viver, fica firme, olhando para o céu, olhando para as coisas do alto. Olha o que diz Paulo em Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha só, quando o reino de Cristo for manifestado aqui nessa terra, nós seremos manifestados com Ele aqui. E quando Paulo fala aos Colossenses aqui que nós já morremos com Cristo, que nós ressuscitamos com Ele, ele está dizendo do batismo, ele está dizendo que da nossa nova vida, que agora nós temos uma nova vida, nós morremos para este mundo, nós não somos mais deste mundo, nós não praticamos mais a injustiça deste mundo, mas nós vivemos para Cristo, nós somos nova criatura.
e nós vamos ser manifestados com Ele na glória. Aleluia. Então busque esse reino, meus queridos. Deixa vir o reino do céu. Deixa vir este reino. Este reino virá. Que seja feita a vontade do Senhor, como diz o Pai Nosso.